Sejam bem-vindos, estamos no ar, a primeira Funimation TV. Esse é o nosso espaço para falar sobre anime, mangá, tudo do mundo da cultura pop japonesa no geral e sobre a Funimation. Eu sou Leonardo Kitsune. E eu sou Mai Fujikaki, Yoroshiku Minasan. É um prazer fazer parte dessa equipe e a Funimation reservou os melhores animes para democratizar, para dar acesso para todo mundo. A Funimation está em 47 países ao redor do mundo, finalmente chegou ao Brasil, é um dos maiores serviços de streaming de animes do mundo e finalmente a gente vai poder assistir não só legendado, como dublado, uma das melhores dublagens do mundo, a dublagem brasileira. Então a gente tem a chance de ter acesso a alguns animes já dublados aqui pela Funimation. São centenas de títulos que você pode ter acesso agora. Vai lá, correndo, em funimation.com. E isso, gente, só tem a melhorar cada vez mais. A Funimation já começa com 8 dos maiores sucessos dos últimos tempos dos animes dublados aqui no seu serviço, que você pode assistir já agora, e alguns desses são alguns dos meus preferidos, então eu fiquei muito feliz que eu vou poder assistir alguns deles, reassistir, inclusive, alguns dos animes que eu mais gosto dublados aqui em português. Esses são só os primeiros, não podemos dar muito spoiler, mas vamos adiantar um pouquinho do assunto, né, Kitsune? Agora, já que a gente vai estar no nosso primeiro Funimation TV, e a gente vai poder assistir bastante anime aqui no nosso programa também, e você pode assistir muito anime na Funimation, a gente pensou que é uma boa fazer uma prévia de alguns dos animes dublados que já estão no serviço. Vambora? Bora! Um dos maiores destaques dessa primeira leva, com certeza, é My Hero Academia. É um xodozinho meu, eu gosto muito de My Hero Academia. Um dos maiores sucessos dos últimos tempos, mania, todo mundo gosta. Ele vai naquela tradição do shonen de luta, sabe? Se você gosta de Naruto, esse anime é, de certa forma, uma referência e uma homenagem a Naruto também, só que com uma temática um pouco diferente, que são os super-heróis, porque o autor do mangá, o Kohei Horikoshi, é um grande fã de Marvel e DC, e Homem-Aranha, e Super-Homem e tudo mais. Você vai encontrar tudo isso em My Hero Academia, mas tudo isso nessa roupagem anime, essa roupagem com essa identidade que a gente gosta tanto. A história é do Midoriya. Ele é um menino que nasceu sem poderes nenhum em um mundo que todos têm poderes especiais. E ele tem no espírito dele que ele quer ser super-herói. Só que será que isso vai ser possível, né? Pois é, porque ele nasceu sem poderes, todo mundo tem poder, mas eu acho... Uma das grandes lições de My Hero Academia é que ele já era um herói dentro de si antes de precisar de poderes, né? Sim. E aí ele cativou ali o All Might, que é o super-herói de todos os tempos, né? Um fortão lá. E ele resolveu passar os poderes para o Midoriya. Gostou do Midoriya, jovem Midoriya? Então agora começa uma nova geração de super-heróis. O Midoriya está sendo dublado pelo Lip Volpato, o All Might está sendo dublado pelo Nestor Chiesi, e o anime completo, todas as temporadas, são 88 episódios, ele estreou em 2016. E, como eu já disse, é um xodozinho meu, eu tô muito feliz. E eu espero que vocês curtam também, que vocês já podem assistir a série completa até o momento. Ainda está rolando, tem mais temporadas por vir, mas tudo que existe já está dublado na Funimation. Tem também Claymore, um sucesso dos anos 2000, que agora vai ter essa roupagem nova, né, com essa dublagem, para cativar os fãs de épicos de fantasia. Claymore conta a história de um mundo fictício no qual existem criaturas chamadas Yoma. Essas criaturas às vezes se disfarçam de seres humanos, não dá pra saber quem é quem, mas tem uma organização sem nome que caça esses Yoma e essa organização criou guerreiras que são, na verdade, mistura de humano com Yoma. São essas guerreiras chamadas Claymore, esse é o nome do anime, que é o nome da espada que elas carregam também. São mulheres com espadas gigantescas que todo mundo olha e fala, mas ela não vai conseguir carregar essa espada. Mas ela é uma Claymore e ela consegue. Só que ela é uma mistura, a personagem principal, a Claire, é uma mistura de humano com Yoma. Talvez ela seja mais perigosa do que os próprios monstros e a gente vai acompanhar a história dela nesse mundo cheio de ilhas, dos 47 territórios desse mundo. E uma das graças desse anime é a quantidade de mistérios que tem nele. A organização, ninguém sabe como é, ninguém sabe por que essas guerreiras foram criadas. O passado da Claire, que é dublada pela Fernanda Baroni, inclusive, já é um mistério per se. Então é esse tipo de coisa que vai prender você até o final. Além, é claro, de lutas e muita sanguinolência e violência. É esse tipo de anime, então esteja avisado. Esse anime estreou em 2007 e tem no total 26 episódios.
E ainda nessa pegada de ação desenfreada, se você gosta de ação desenfreada, de animação e direção de ação de qualidade, também tem Blood Blockade Battlefront. Nessa série, Nova York foi invadida por monstros que saíram de uma fenda dimensional. E um grupo secreto de guerreiros super-humanos, chamado Libra, trabalha para manter o equilíbrio nessa nova convivência entre humanos e monstros. O mangá original de Blood Blockade Battlefront, que saiu aqui no Brasil já, inclusive, é do mesmo autor de Trigun. Então, se você curte aquela energia caótica de Trigun, só que num cenário ainda mais bizarro e com animação de qualidade, você pode conferir, dublado em português, todos os 12 episódios da série. Overlord é um anime que segue a linha tendência do RPG online, adaptados de light novels. Tanto o livro quanto o mangá são sucessos até hoje. Em Overlord você tem a história de um jogo online que está prestes a ser terminado, mas tem um dos usuários, um dos jogadores mais veteranos, que o nome dele é Momonga, ele é esse cara com esse avatar de caveira aí, ele decide que não vai deslogar, não vai sair do jogo, vai esperar que o jogo desligue e expulse ele do servidor, mas aí ele acorda e percebe que ele não foi expulso, então ele olha para isso e fala, bom, eu vou dominar esse lugar. Essa é a história de Overlord. Então é um épico, só que é um épico diferente, tem 3 temporadas e 39 episódios até o final. E também tem, obviamente, Tokyo Ghoul. Se você não conhece Tokyo Ghoul, provavelmente você está começando a conhecer anime agora, porque na época que saiu, todo ser humano que assistia anime já tinha a sua máscara de Kaneki em algum ponto. Se você vai em evento de anime, todo mundo fazia esse cosplay desse negócio em algum momento. Foi um dos maiores sucessos dos últimos tempos, agora dublado na Funimation também. É uma história de terror, mas com aquela pegada de lutas de anime que a gente já conhece. Em Tokyo Ghoul, o universitário Kaneki, dublado pelo Alex Minei, é quase morto por um ghoul, que são pessoas com poderes especiais que precisam comer humanos para se alimentarem. Tokyo Ghoul tem essa coisa de lutas com superpoderes e tudo mais, mas é uma história que trata sobre a nossa humanidade, sobre a ideia do contraste entre humanidade e monstruosidade, o monstro interior que nós temos, e também de identidade, como nós definimos a nossa própria identidade. É uma história bastante complexa tematicamente, eu gosto bastante de Tokyo Ghoul, e você pode assistir tudo, não tem só Tokyo Ghoul, tem as 3 séries de Tokyo Ghoul. Tokyo Ghoul Root A e Tokyo Ghoul RE, num total de 48 episódios já dublados na Funimation. Já em Steins Gate é uma ficção científica de primeira. Tem um mundo paralelo, conspirações, tem um monte de coisa, né? Viagem no tempo. Viagem no tempo. É uma loucura. É um dos meus animes preferidos. Eu adoro Steins Gate. Eu tô louco pra rever Steins Gate dublado dessa vez. E se você gosta de ficção científica, como eu gosto de ficção científica, principalmente as mais bizarras e complicadas, esse é um prato cheio. É a história do Okabe, que ele se define como Mad Scientist. Ele acha que fala inglês, ele não fala inglês. Ele acha que ele é cientista, ele não é cientista. Mas ele consegue, por acidente, criar uma máquina do tempo com micro-ondas de uma banana. Não me perguntem como isso funciona, mas ele conseguiu. E por acidente ele cria essa máquina e acaba causando diversas mudanças na linha do tempo. Muita coisa errada acaba acontecendo. E essa é a história dele tentando desfazer toda essa bobagem dele, porque ele pode acabar criando a Terceira Guerra Mundial. É uma doideira. Eu realmente recomendo pra vocês Steins Gate. É uma série que você tem que se esforçar pra entender, né? Demais, demais. É muito bizarro. E ela tem tudo a ver com o mundo otaku, né? É uma grande homenagem à cultura otaku de Akihabara, por exemplo. Tem muito dessa questão cultural do otaku em Steins Gate. É uma das partes que eu mais gosto em Steins Gate, inclusive. E você encontra onde? Na Funimation.com. Você pode fazer o seu teste de 14 dias e assistir no único lugar que tem Steins Gate completo dublado. E quando eu digo completo, é completo de verdade. Porque tem Steins Gate, os OVAs especiais e a série que é a continuação Steins Gate Zero, completo. São 50 episódios de Steins Gate, uma das melhores séries de ficção científica da história dos animes. Estou declarando aqui agora apenas na Funimation.com. Esses foram alguns dos destaques que nós já temos na Funimation. São apenas os primeiros animes dublados pela Funimation, então vamos ficar ligado que em breve vai ter muito mais. A gente vai para um rápido intervalo, mas já voltamos já na Funimation TV.
esse foi o primeiro episódio de Attack on Titan, que eu vou dizer pra vocês, eu realmente considero um dos melhores episódios 1 de todos os animes que eu já vi. É um dos melhores, dos mais eficientes episódios pra vender o conceito da coisa e muito rapidamente, porque aquela cena da cabeça do Titã colossal saindo da muralha, principalmente quando a gente vê aquela tomada geral da muralha, a cidade pequenininha, a muralha gigante e o Titã maior ainda, você já cria no espectador a ideia de que é basicamente impossível de solucionar essa situação. Vários memes já saíram. Vários memes, inclusive. Sobre isso. Muitos memes da cabeça saindo, o pôster. O Attack on Titan é icônico desde o começo, isso é uma das grandes forças de Attack on Titan. E uma das grandes forças de Attack on Titan também é o fato de que muitas coisas vão sendo preparadas desde o começo, né? Sim. O nome do episódio. Você tem que prestar atenção em todos os detalhes, porque lá na frente vai explicar alguma coisa. Cada detalhezinho. Cada detalhezinho. O nome do episódio já é um pequeno spoiler. Além de tudo, tem aquele final, né? O final do episódio é absurdo. A sensação que ele passa pra gente e pro Eren, principalmente, né? Sim, a mãe sendo comida por um titã, gente. Aquilo lá dá um nervoso, não dá? Dá um nervoso. Não, e, gente, ele começa o episódio falando sobre... indignando, assim, né? E fazendo uma indagação, melhor dizendo. Por que a gente está preso nessa muralha? Por que a gente Ele pensa na muralha como uma gaiola, exatamente. A humanidade está presa ali. Porque a única informação que a gente tem no momento é que toda a humanidade que restou tá ali dentro. Então eles estão numa prisão. E aí você vê aquela cabecinha olhando pra todo mundo, que realmente parece uma pessoa olhando por uma gaiola, por um passarinho, e todo mundo é um verdade. passarinho. Esse primeiro episódio é praticamente perfeito, eu diria. Então, se você não prendeu agora pra assistir Attack on Titan, eu não sei mais o que vai acontecer com você, como você precisa ser preso por uma história. Essa história, com esse primeiro episódio, é isso, você está fisgado. Então ficamos por aqui com Attack on Titan, a gente vai para um pequeno intervalo e a gente já volta na Funimation TV. E esse foi o primeiro episódio de Assassination Classroom, que eu tô muito empolgado de assistir o anime, porque eu sou fã do mangá. Sempre recomendo vocês lerem a obra original, leiam o mangá, ok? Já saiu aqui todo no Brasil. E esse primeiro episódio foi muito bom, foi muito divertido. Eu gostei da direção. É uma direção ousada, é uma direção que mistura momentos que ele tenta parecer uma história de terror, principalmente naquela primeira cena, que parece que tem tipo uma criatura chegando na sala. Sim. E é meio preto e branco. Silêncio, né? Um silêncio. A placa da escola. Isso, é sempre do que vai acontecer e tal. E aí corta e você tem comédia. Você tem um professor que é um polvo, que parece um smiley, o professor Koro. É o nosso personagem principal? Pra mim é. Ele é? Não é? Porque tem o Nagisa também. Tem o Nagisa, mas... Eu tô bastante interessado na história do Nagisa, porque ele rola uma identificação minha com o Nagisa. Uma pessoa que já tem problemas de autoconfiança, digamos, porque ele foi constantemente sendo minado nessa confiança dele, porque eles estão nessa sala de excluídos e agora ele também acredita que ele é um lixo porque colocaram na cabeça dele que ele é um lixo. E aí a gente vai acompanhar ao longo dessa história o professor Koro, que vai tentar recuperar a confiança desses alunos que têm, sim, potencial. É uma história muito bonita, muito engraçada. Eu gosto bastante de Assassination Classroom, recomendo bastante pra todos vocês. É muito legal, eu gosto pra caramba. No começo você pensa, nossa, que história mais sem noção, né? Não tem muita noção, não tem muita lógica no começo. Não faz o menor sentido nada. nada. Uma coisa depois contradiz, aí você fala, nossa, o que é isso? É muita mistura, né? Mas aí, ao mesmo tempo, a história nesse primeiro episódio é explicada tão assim, tão simples, você consegue captar logo de cara o que vai ser o anime, né? Tem uma economia narrativa muito grande, muita informação contada de forma muito eficiente. Então, mais um ótimo episódio 1, eu gosto demais de Assassination Classroom. Então, chegamos ao fim! Esse foi o primeiro Funimation TV, o primeiro. Muito bom fazer parte desse primeiro programa, não é? Acabou, infelizmente. Mas amanhã tem mais. Amanhã tem mais. 8h30 da noite, você pode acompanhar a gente nas redes sociais. Eu sou Leonardo Kitsune. Sou Mai Fujikaki. E ficamos por aqui, até amanhã. Tchau, tchau. Falou. Matané.